meu filho? O som tá bom aí? Alisson, ô meu caro, como é que vai? Marco Curvelo. Ficar assim, te olhando e me entregando ao teu amor. Passar a noite em claro, te amando, face a face com você. Falar pra mim no teu silêncio é amor. Diogo tá aí também.
tá aí? A Zuleide. Ô, querida, boa noite, bem-vinda. Parará, ó. Vou só tocar uma musiquinha até a gente começar, tá bom? Quando criança sonhei ser Flash Gordon, Super-Homem, Robin Hood ou até um rei dos contos de fada que se liga num grupo de rock e mocinho num filme de cowboy. Alisson, relembrando aqui os velhos tempos. Quem entrou também aqui o Japas está aqui também, boa noite. Muitas folhas de papel não dariam pra escrever tudo que hoje eu sei sobre mim. Um caderno cheio de poesias não teria conteúdo suficiente pra falar de mim pra Deus, Fernanda, pra Deus. Sou um amontoado de histórias que ninguém se atreveu a escutar. Só quem me criou teve paciência para me pedaços e alguns detalhes eu escrevi diante de ti e hoje trago aqui pra fazer minha oração. Pedaços e alguns detalhes e hoje trago aqui pra fazer. Essa música foi feita diante do Santíssimo Sacramento. Minha adoração. Ô Luiz, tá bom, meu querido Luiz Antônio aqui de Araraquara? Com Deus até o fim, mesmo sem entender. Aliás, tem uma música com essa frase, não sei se você sabe. Não entendi os porquês. Oi, Mila. Mila é Milva, tudo bem, Milva? Mas não busco explicações se eu senti ou não senti. Quero estar contigo, Senhor. Tanto tempo eu levei pra uma coisa aceitar. Tu quiseste sempre a mim para até o fim ficar com ou sem algo pra dar. Aquietei meu coração, uma graça tu me dás de permanecer até o fim. Aí, Luiz, mesmo sem entender. J. Zélia tá aqui também, querida. Até o fim. Parará, parará, parará. Mesmo sem entender. Gente, a Claudinha já tá aqui também. Eu tô cozinhando o galo, esperando que a galera entrar, tá bom? Ó, pra quem tá conectado com a gente também através do podcast, boa noite, é só o áudio.
Mas boa noite para você, a Cláudia, que eu convidei hoje para estar comigo aqui nessa live, e que você também no podcast vai ouvir. Vai preparando aí tua alma, teu coração. Aliás, para a galera que está chegando aqui também, vocês vão ver o conteúdo, que bacana que é, tá? Sal da Terra está aqui também. Deixa eu ver. A professora está aqui, Andréia. Que bacana. Luiz, sempre com sentimento, o novo bate em sua porta. Olhe para todo lado, não se entregue fácil não veja, porém, de onde ele vem. Se é coisa tão linda quanto uma canção, se é coisa que une e te traz temor, então grita bem alto, explode o coração. Obra nova de amor, meu Senhor que enviou pra eu ser bem mais feliz. 1989. Obra nova de amor, meu Senhor que me enviou pra eu ser bem mais feliz. São coisas de Deus. Tchararara, pararara, 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 pararara. Ô Luiz, o Barzinho de Jesus, nós pegamos uma época bacana. Deixa eu ver quem tá aqui, é o Querigma de Alagoas, tá aqui também, olha que bacana. Eu tô recebendo aqui mensagem do podcast, gente, ó. Nós estamos quase com 180 pessoas, Claudinho, virado no podcast com a gente. A Natália tá aqui também, Natália Gomes, Deus abençoe. Deixa eu pegar um clássico católico aí. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim, pra você, Natália, é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Tanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas olhando em meus olhos somente me amou. Fernanda falando, ó, sou gota derramada no mar. Silvinho, satisfação poder saber que eu vou poder participar hoje via podcast dessa live. Legal, Juan tá aqui também. A galera do Sopro Divino tá aqui com a gente, lá do Pernambuco. Olha que bacana, gente. Ó, eu tô só cozinhando galo, já falei, só cozinhando galo até esperar mais uma galera chegar. Quem entrou aqui é a Bárbara, querida Bárbara, Deus te abençoe, bem-vinda. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Ó, nós estamos ligados também aqui, gente, com mais de 230 pessoas via podcast. Legal, né? Bom, eu vou começar porque eu quero ser pontual também com a Cláudia, que tem bastante coisa para fazer aí. E a galera que for chegando, vai chegando, tá? Deixa eu ver aqui se a Cláudia já me chamou. Deixar para os mais novos aqui, ó. Deixa eu acenar aqui para as pessoas também.
Aqui aceitei a Claudinha. Maravilha. Eu chamei ela aí. Claudinha, eu já chamei também. Oi, Cláudia, que bacana, já tô te vendo. Tudo Ai, que bem? cenário bonito. Tá tudo bem? Que lindo aí. E aí, tá Tudo. tudo bem, querida? Tudo Na bem. Deixa eu ver se correria. a minha luz se consigo melhorar aqui. Só um pouquinho, Silvinha. Enquanto isso, deixa eu dar um toque pro pessoal do podcast que está aqui. O Sopro Divino está aqui. Deus Estão me conosco. ouvindo bem? Tá conseguindo me escutar bem, Silvinho, também? Tá perfeito. Tá perfeito. Ó, tem mais de 297 pessoas nos escutando pelo podcast, tá? Que Então, bacana. bacana. Tem muita gente mesmo. Já começa uma enxurrada de mensagem. Mas, enfim, ô Cláudia, Legal. até para ser pontual com você também, que eu tenho a certeza que você descolou esse tempo diante de tanta correria aí, né? E, Sim. Cláudia, primeiro, muito obrigado por você ter aceito esse convite, de você estar aqui com a gente, tá nos ajudando, me ajudando, dentro daquilo que você faz, da sua vivência, da sua experiência. Apesar de você ser bastante nova, deve ter uma vivência interessante com Deus também, não é? E o tema que eu pedi, até para você dar uma pensada hoje, foi o tema mudança. Mas antes disso, Cláudia, se apresenta para a gente, se apresenta aqui para a Marieta, que já está dando boa noite para você, o Luiz Carlos também. Enfim, olha, eu não conheço a sua convidada, Silvinho, mas isso é desde a época da Rádio Betitudes, tá? Muita gente segue aqui. Não Legal, conheço legal. a convidada, mas tenho a certeza que ela vai vai contribuir demais para a minha formação. Ô, Cláudia, se apresenta para a gente, porque não existe melhor apresentadora de você do que você mesmo. Então tá. É um prazer, Silvinho. Pessoal, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Cláudia Marques. Eu sou bacharel em Direito, sou pedagoga, sou mãe da Maria Clara, de 7 anos, e da Helena, de 4 anos, vai fazer 5. Amanhã eu faço 11 anos de casada com o Marcelo Marques, meu esposo, né? Estamos à beira do nosso aniversário de casamento. E conheço a Beatitudes há muitos anos. Deu uma microfonia, estão me escutando bem? Não, tá muito Não? bom. Então foi só para mim. Deixa eu ver aqui no Eu conheço a podcast. Beatitudes, por graça de Deus, há muitos anos, de quando eu era solteira ainda. Legal, muitos anos. Uhum. Você começou? E... Desculpa, como, Silvinho? Você conheceu pela rádio, a Rádio Betitudes? Ou algum Eu retiro? conheci pela rádio. Não fiz o retiro. Eu participei de um grupo de jovens que antes de que... Porque depois eu vou falar, mas eu vim para o Paraná. Eu morava em Goiás. Moro no estado do Paraná. Aí eu moro há vários anos no Paraná, mas quando eu voltei para o Paraná, eu comecei a participar em um grupo de jovens em São Pedro do Iguaçu, e nesse grupo, antes do meu retorno, você havia pregado um retiro, né, na região. Então, o pessoal daquela região, daquele grupo que eu entrei, te conheceu pessoalmente, é uma graça. Eles tiveram essa graça, Silvinho. Eu te conheci pela rádio, não tive a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente. Né, Claudinha? Se Deus quiser. Sim, sim. E daí tivemos a graça, né, Silvinho? Houve um momento onde, por pura providência de Deus, a Beatitudes precisou da questão do estatuto e Deus providenciou a nossa conversa. Mas isso foi... Se eu estou casada há 11 anos, eu era solteira, tinha terminado o direito. Então, isso tem muito tempo. 2010, eu acho que foi. 2009, 2010. 2010. Então, foi algo muito feliz para mim poder colaborar um pouquinho naquele momento com o Silvinho, com a Beatitudes. E podermos voltar a conversar nesses últimos tempos. A rádio começou em 2006. Olha só. Exatamente. Porque Exatamente. mudaram as plataformas, mas assim, terminou em 2016. Quer dizer que você não é paranaense, você é goiana.
Eu sou paranaense de nascimento, goiana de criação. Minha mãe, a família era do Paraná. Sim. Minha mãe veio para o Paraná para que eu nascesse aqui, porque a mãe dela estava aqui, para poder auxiliá-la. Mas com 2 meses de vida, eu já voltei para Goiás. E cresci lá. Eu só retornei para o Paraná quando comecei a faculdade com 18 anos. Mas a minha criação toda foi na região de Goiás, foi no estado de Você é, Goiás, né, comendo piqui. você é casado, 2 meninas, né? Você falou? Isso. Casada com 2 meninas. Legal. Ó, deixa eu dar um toque para você aqui. Você vai ver que entrou aí o Paulo Peixe. Eu sempre faço essa referência, porque ele é um músico muito bom da Diocese. E, claro, muita gente não conhece o Paulo Peixe, mas talvez você conheça a música dele, Fiel Pelicano, Milagres. É Eu, o Paulo, eu chamo ele de Paul Fish, o quinto Beatle. Então, está aqui também. O Luiz Antônio é aqui da minha cidade, é um cara que toca também, um cara da velha guarda, enfim. Ó, aqui no podcast, a Ana está mandando já um abraço a vocês. Estamos ansiosos para ouvir a Cláudia falar sobre mudança. Ô, Cláudia, o tema, eu acho ele muito necessário para o tempo que a gente está vivendo, não é? Mudança. Na sua cabeça de bacharel de Direito e agora de pedagoga, o que é mudar? O que é mudança? Porque estão perguntando aqui, Silvinho, o que é mudar? Justamente, o que é mudança na sua concepção? Mudança, Silvinha, movimento. Movimento. Ah, mas como assim, Cláudio, movimento? Muito bem. Seja exterior, seja interior, algo nos leva a nos movimentar. Porque a vida é movimento, né? A vida é movimento. Se o nosso sangue para de se movimentar, a gente morre. Né? O fluxo do sangue se movimenta, se as células param de se movimentar e se transformar, nós não somos os mesmos, biologicamente falando, de 10 anos atrás. As nossas células elas se transformaram, né? Então, realmente há esse movimento. Se a Terra para de se movimentar, o giro ao redor do, né, o giro que a Terra dá ao redor do Sol, nós todos perecemos, porque a vida é movimento. Então, realmente mudar é uma forma de movimento. Às vezes física, às vezes interior, às vezes ambas. Né? Então, mas eu acho que é o que melhor exemplifica algo tão amplo assim que é a mudança, o movimento. Interessante você falando, ô Cláudia, movimento. Me veio com a cabeça que quando a gente não se movimenta, atrofia. Exatamente. Né? Perna, pé, né? Ou seja, para mudar eu não posso ficar estagnado em nada, né? Nem quando você falou, nem no pensamento, nem na fé, não pode ficar parado, então, né? É isso. Exatamente. Porque o que acontece? Se a gente para, a gente tem a sensação que a gente fica no mesmo lugar. E nós não vamos para frente mesmo, mas a gente não fica no mesmo lugar. Como você falou, se a gente para, o seu corpo não fica como ele está. Ele piora. A vida é uma escada rolante. Se eu paro, eu retroajo. Se eu paro, eu volto. Essa é a verdade. É aquilo que você falou, se eu paro de fazer exercício, eu paro de andar. Não preciso nem ir para a parte do exercício, que é tão importante para a saúde. Né? Não estou nem falando da questão estética, é questão de saúde. Mas eu paro de levantar todo dia. Aqui eu moro em Sobrado, de vez em quando as minhas meninas, a minha mais nova, né, ela pega e fala, ai mamãe, por que você não colocou elevador? Falei, filha, exatamente porque eu quero esse movimento de subir as escadas. Se eu paro com isso, eu não vou continuar a mesma Cláudia. Eu vou atrofiar, como você sabiamente falou. Se eu paro de ler, eu não vou continuar com a mesma velocidade que eu lia antes. Vai reduzir, vai reduzir. Se eu paro de rezar, eu não vou continuar com a mesma espiritualidade que eu tinha. Isso não tem como. O parar para a nossa vida nos faz retroagir. Pensando nisso que você está falando, quando a gente é jovem, a gente não sente dor na perna. Né? Eu já tenho 50, então eu já sinto todas as dores. Naquela época de jovem, não precisava me esforçar tanto para mudar. Era algo muito natural. Parece que quanto mais o tempo passa, a gente precisa se esforçar para mudar. Será que o ser humano está cansando de tentar?
nem precisa mudar, mas pelo menos tentar mudar. É por isso que ele está ficando cansativo. O ser humano está muito cansativo. Ele cansou de tentar mudar, então ele estagnou, parou. Ah, tá bom assim, do jeito que eu sou. Deve ser isso, né? Também, também. Sabe o que eu vejo, Silvinho? Existem dois polos muito perigosos. Ou você olha para a vida e pensa, meu Deus, tá tudo tão complicado, tá tudo tão difícil que não vale a pena eu me movimentar para algo. Porque tá tudo fadado ao fracasso. Você vai para esse polo da tristeza, deprimido e do não tem o que fazer, da desistência. Então você acaba parando ali. Ou você está no outro polo, pensa, nossa, eu já alcancei tudo que eu queria, tô achando que tá bom desse jeito, então não preciso mais fazer nada. É aqui que eu quero ficar. E os dois são perigosos. Os dois. Porque se nós achamos que tudo está perfeito como está, glória a Deus pelo que está bom. Mas é como a gente comentou. Se a gente parar aqui, não vai ter uma hora que isso aqui vai te levar para trás. Entende? Confia. Sim. Se você para, não, eu já cheguei ao cume do que eu queria de aprendizado. Eu já aprendi tudo que eu precisava. Mas as coisas se renovam. Então, se você para ali, talvez você vai correr o risco de situações que você aprendeu que eram boas, mas que de alguma forma hoje se verificou que não é tão bom, e você vai perder esse conhecimento. Você vai ficar naquela sua premissa antiga. Ou se você está aqui na tristeza e na lamúria, você não vai te dar a oportunidade de conhecer as boas coisas que podem surgir. Porque acontece o que também nesse que está no extremo da tristeza? Você fala assim, não, essas coisas são mesmo assim. Ou se sou eu, sou Cláudia, sou geniosa. Mas não tem como eu mudar, porque eu sou mesmo assim, eu nasci assim, sabe? Síndrome de Gabriela. Você não se permite melhorar. Você não se permite que a luz de Cristo, que os exercícios espirituais, que os exercícios físicos, muitas práticas que nos ajudam a dominar o nosso ímpeto, quem é mais irritado, façam uma obra em você. Por quê? Porque a obra dá trabalho, Silvinho. A obra dá desgaste. Aquilo que você falou hoje é mais cansativo. Para mudar, para a gente manter e mudar, você tem que aplicar ali uma energia física, uma energia espiritual, uma energia intelectual. E dá trabalho, igual a qualquer obra, igual a qualquer reforma. Né? Deus nos constituiu, e agora, meu Deus, eu vi que tem umas coisas que não estão legais, eu tenho que fazer uma reforma em mim. No meu caráter, na minha postura, na minha forma de trabalhar. Isso dá trabalho, dá transtorno, né? Dá transtorno, igual quem está aí na reforma. Se tem alguém reformando, construindo, dá transtorno. Você quebra aqui, você arruma ali, você ajusta ali, vaza lá. E as pessoas, elas estão, muitas vezes, elas não querem. Nós criamos uma cultura onde, olha, cultura do menor esforço. Do menor desgaste. Põe um elevador, mamãe, não é? Coloca um elevador. Que tá muito penoso subir isso aí, né? Uhum. Né? Isso é próprio dos jovenzinhos, né? Sim. Até aí tudo bem. Mas você estava comentando também como é que é cultural, né? Às vezes a gente, como pai, mãe, que aquela filho ou aquele filho mais arteiro, a gente fala, ei, menino, você não tem jeito. É cultural e é mental, né? É um perigo isso. Não, peraí, você tem jeito, né? Você não é um bagunceiro, você está um bagunceiro. Você não é um chato, você está um chato. O perigo da gente incutir na cabeça das crianças também, e aí você fica de barba branca, achando que de fato você não tem mais jeito. Né? E aquilo foi incutido na nossa cabeça, né? Uhum. Você acaba criando certos estereótipos, né? Você acaba criando certas imagens suas que muitas vezes não são e que te travam. Você fica preso àquilo. É bem isso. Eu sou desorganizada, não adianta eu tentar. Eu sou devagar, não adianta. Eu não consigo aprender isso. São bloqueios que muitas vezes vêm da infância, né? Muitas vezes vêm da infância, e a gente se permite permanecer ali. Quando não era para ser assim. Quando não era para ser dessa forma. Mas até isso nós temos então que tomar consciência e falar, não, peraí. Eu posso estar travado nisso. Tem uma parede transparente que me impede de prosseguir. Mas eu preciso, de alguma forma, passar por essa parede.
Seja quebrando, seja cavando e passando por baixo. Mas algo não está normal. E identificar isso é muito importante, Silvinho. Você tocou num ponto legal aí. Eu preciso quebrar isso. Mas não é fácil. Não, às vezes você precisa de ajuda. Ajuda espiritual, ajuda profissional. Por exemplo, uma pessoa... Eu vi que a Natália é psicóloga, Natália Muniz, que entrou. Você muitas vezes precisa de ajuda psicológica, precisa de terapia, né? Dependendo do caso, às vezes você precisa de medicação. Nós precisamos de ajuda, né? Das mais diversas formas. Das mais diversas formas. E admitir isso também é importante. Porque se a gente se coloca num pedestal, lá não tá tudo bem, aquele outro extremo que eu falei, eu tô perfeita, a gente nem admite que precisa de ajuda para evoluir, para mudar, né? Então, isso é um ponto importante também. Me parece, Claudinho, que o ser humano, você falou de polos aí, nós temos dois polos muito extremos mesmo, né? Vamos chamar, como a gente costuma chamar dentro da igreja, o homem velho e o homem novo, né? É aquela pessoa que gosta e quer mudar, mas aquele passado ou aquele homem velho que se acomodou e não precisa mudar. É uma guerra, é um combate muito desgastante. Bom, para mudar para pior, me parece que não é difícil. Basta você dar uma brecha, porque você já é, e pronto, você já muda. E é impressionante como é que dentro da igreja, no casamento, na sociedade, como a gente tem uma tendência a mudar para pior. Porque o melhor é mais desgastante, fazer o melhor. Ou seja, eu estou dizendo que tem duas mudanças. Uma que é a do homem velho, que é comido, que é aquele que é tranquilo, que não quer fazer nada. E uma que é do homem novo, que está, como diz São Paulo, está em constante renovação, constante renovamento. Né? Na sua opinião, por que é tão difícil mudar para melhor? Vou dar um exemplo. Depois que você fica 20 anos casado, você percebe que você não mudou para melhor. No contrário, a palavra não existe, mas você desevoluiu, tá? Por que é tão difícil eu fazer o que tem que ser feito? O que precisa... São Paulo, que é aquela crise dele. Senhor, eu faço mal que não quero e não faço o bem que eu preciso. Por quê? Na sua opinião, agora de pedagoga, você que está entrando agora nesse mundo, por que é tão difícil? Por que é difícil fazer uma criança fazer o certo? Qual a sua percepção? A Natália respondeu para a gente antes da pergunta ser feita. É porque lutar contra as nossas tendências é duro. A nossa tendência, a tendência da criança, que tem ali, como todos nós, o pecado original em si, a nossa tendência é se folgar, a nossa tendência é aquilo que é fácil, a nossa tendência é invejar, a nossa tendência é querer o do outro, é querer tomar força. E lutar contra essas tendências é você, além de identificar, fazer o oposto da sua vontade. Eu tenho que andar contra a maré. Ali, a tendência da criança, quando ela está aprendendo na alfabetização, tendência das minhas filhas, quando eu sento para fazer exercício com elas, ou quando meu marido fala para a nossa filha, vamos fazer um ditado? A primeira tendência natural é a repulsa, Por quê? Porque vai ter um esforço, aquilo que nós falávamos antes, vai ter um desgaste. As duas. É algo novo. As duas. É algo novo que pode causar tanto cansaço quanto medo. Até mesmo o medo de falhar. Né? A minha mais nova começou na escola esses dias e ela estava tentando conversar com ela porque ela estava com receio, mas ela não sabia se expressar direito do que. Até um momento, quando a gente estava deitada, ela comentou comigo, mamãe, mas eu estou com medo das atividades serem muito difíceis e eu não acertar. Ela estava com medo de falhar. Falei, não, filha, fica tranquila. Expliquei para ela que é um aprendizado, que está tudo bem, que que todos nós erramos em algum ponto, em algum momento, mas estamos aí para aprender, isso é importante. Mas nós temos a tendência
à facilidade, a tendência ao que é ao menor esforço. Nós temos a tendência ao menor esforço desde quando nascemos, entende? E é Por exemplo, eu, Cláudio. prazer também, né? Do prazer, porque você, filha, prazer. isso aqui é uma caneta para você fazer um ditado. Filha, isso aqui é um sorvete para você chupar. É óbvio que ela vai no sorvete. É aquela tendência que o ser humano tem ao prazer, né? Ao prazer. Tanto que, por que é tão importante aqui, e aqui falando para cristãos e para não cristãos, tá? Por que é tão importante o jejum? Você fala, oh, meu Deus, isso é só espiritual. Não, para você que não é cristão, que é ateu, também é importante. Por que dominar a carne? Porque a primeira relação que nós temos com o sensitivo, a primeira relação que nós temos com aquilo que é só sensação, né? Os sentidos, né? no bruto dele, é o alimentar-se. Né, que é o que o bebezinho faz ali quando nasce e mama. É a primeira coisa, e depois a introdução alimentar. Então, quando você aprende a dominar esse primeiro passo do sensitivo, você não vai ficar a vida inteira sem comer. Mas o jejum te fortalece para você, peraí, eu consigo ficar sem comer, eu domino a carne, eu consigo não estourar e falar algo que eu não deveria no meu local de trabalho, não deveria para o meu esposo, então eu posso manter a boa relação, né? Porque às vezes você pode até estar certo, Silvinha, numa situação que você vai falar no teu matrimônio, porém a forma de falar, às vezes você precisa dominar a boca, a língua, e isso é uma evolução que você aprende, às vezes quando você, né, se você deixa para lá, menor esforço, eu falo o que eu quero, só que daí você, como o Silvinho falou, caminha para o retrocesso, você muda para pior no matrimônio. Então, nós temos que lutar contra essa tendência. E o jejum é uma boa forma para todos os humanos, para todos. Mas por conta disso, que a gente quer o sensitivo, a gente quer aquilo que é prazeroso, a gente quer aquilo menor esforço. Eu ia comentar, Cláudia, eu faço exercício faz tempo. Vou continuar fazendo a vida inteira, mas eu não gosto, eu detesto. Falei para o meu marido esses dias, eu detesto, eu sou uma pessoa consciente que vou detestar minha vida inteira. Boto meu pé na estrada e vou caminhar. E ofereço para Jesus. Porque eu nunca vou gostar. Isso não é meu. Entendeu? E tá tudo bem. Só que eu preciso fazer este esforço porque é meu dever ficar mais saudável, com os níveis hormonais melhores, para bem viver e para viver bem com os meus, para tratar melhor os meus, para viver o tempo que eu devo viver, sabe? Não cair nessa, não me perder por culpa minha nesse caso, né? É minha obrigação, né? Aqueles 40 minutinhos de exercício, 45, é minha obrigação. Mas não que eu goste, porque a minha tendência é, eu gosto tanto mais de ficar no meu sofá, ou então sentadinha, estudando, trabalhando. E eu tenho desculpa para isso, Silvinha. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, se eu quiser falar, não fui porque eu precisava terminar esse livro, porque eu ia ensinar as crianças, ou porque eu ia fazer um estudo, ou porque ia verificar o estatuto do movimento que eu participo. Eu teria milhares de desculpas que, escutando, seriam lícitas. Mas eu sei quem eu sou. E eu admito quem eu sou, e eu tenho que ir na contramão do que a minha carne está me pedindo naquele momento. Quer dizer, então, que olha, a gente está falando do tema mudança. Prazer não traz mudança. É isso? Prazer não traz mudança. O prazer que eu estou querendo dizer é o prazer que dá vício. Exatamente. Eu sou viciado. Você anda, e eu comungo desse pensamento. Eu acho um tédio fazer exercício. Tem gente que adora. Levantar cedo, para mim, é um tédio. Tem gente que parece que aqueles alecrins dourados da musiquinha, que levanta feliz, sorridente, cantando bom dia, bom dia, sol. Eu não quero cumprimentar ninguém. De manhã eu estou irritado, chato, bravo, com sono, cansado. Mas você vai se esforçando. É esse prazer que eu estou dizendo para você. Não que aquele prazer de vez em quando comer uma boca. Não. Eu estou viciando e o vício não me permite mudança. O vício nos não é? Estagnação. E retrocesso. Né? Sim. Ai, tô viciado na TV. Retrocesso. Você está ali... Ai, Cláudio, então nunca posso sentar e assistir? Claro que pode. Eu sento e assisto. Às vezes a gente quer esvaziar a cabeça ou ouvir algum programa agradável. Tem coisa boa também. Mas é, como o Silvinho falava, é o vício. É o desequilíbrio. O vício, ele te para. Ele te trava.
né? O vício, ele te destrói mesmo. Realmente, ele destrói das mais diversas formas. Isso, e de forma sutil no começo. A gente não percebe, né? Ah, não, imagina. Não tô viciado no celular. E tá, Será? e tá. Será? A Né? convivência, ela voltar para o casamento, né? A convivência não te faz melhorar se você não tomar uma outra iniciativa, porque ela te faz piorar. Uhum. Será que eu posso dizer que o pior de mim é a Carol que conhece? É a minha... Ah, com certeza. Então, Com é mais certeza. na convivência. Será que é por isso que muitos cristãos, depois de 20, 30, 40 anos de caminhada, já não fazem mais nada? Eles se acostumaram com Cristo, se acostumaram com Jesus e não se preocupam mais em mudar. Eu estou tentando criar só uma coisa, analogia, né? Porque me parece que quando você conhece Jesus, você quer mudar tudo, inclusive o mundo. Depois de 20 anos, você já não está muito preocupado se você muda. Depois de 30, se o mundo não mudar, o problema é dele. Ou seja, a convivência não me deixa mudar. É aí que eu tenho que entrar com mudança, não? Só aqui uma anotação, porque o que você falou, para não esquecer de comentar depois, é que não é a convivência nos torna... Na verdade, a convivência não é que ela não nos permite mudar, é que você se acostuma, né? Você se acostuma, você já sabe como é que a pessoa é, tudo isso. Bonito. Mas daí você acha que tá bom assim. Ah, já casei, já tô 2, 3, 4, 5, 7 anos junto, já sabe como é que eu queimo o arroz, já sabe como é que eu deixo a toalha molhada em cima da cama. Então, é isso. E muitas vezes não é. E muitas vezes é aí que o balde enche, a pessoa entorna o casamento. Daí você olha para certas situações e pensa, meu Deus, por que aquele casal de 15, 20 anos está se separando? E infelizmente isso tem acontecido muito, né, Silvinho? Muito. Porque em determinado momento a pessoa vai suportando, 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 até que ela entorna de uma vez e não, acabou, fui embora. Porque faltou também diálogo. Pode ser que faltou sim mudança de ambas as partes, porque nunca, num casamento, dificilmente, só um lado tem que mudar. Ambos precisam ajustar certas coisas, né? Uma engrenagem. Às vezes gastam um lado mais, o outro menos, mas é preciso você colocar ali um olhinho, ajustar, sentar, conversar. Olha, não estou gostando disso, o que a gente pode fazer para melhorar? Só que o nosso orgulho não permite. A gente fica muito... Porque não é você chegar no berro. No berro ninguém ganha nada, todo mundo perde. Você conviveu muito tempo, você sabe de muita coisa da pessoa, mas conversar é importante, porque às vezes pode ter algo que você não percebeu, que o outro não, que você não pegou o feeling. Vou dar um exemplo. Eu e o Marcelo, nós estávamos casados há uns 3, 4 anos, e nós tínhamos uma casinha de madeira. E nós tínhamos o desejo de construir, né? Financiar e construir. As casinhas. Nas casinhas de madeira, sim. Era uma casinha antiga, mas eu adorava ela. Mas ela tinha tanto cupim nela que de noite a gente escutava os cupins comendo a parede. Meu Deus. Casinha de tramela. E um dia deitados, nós estávamos lendo um livro. Na época, era Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E tinha um momento que o autor conduzia você perguntar para o outro, olha, qual que é o teu sonho momentâneo? Porque às vezes um tem um sonho e o outro tem outro. E o Marcelo me perguntou, amor, qual que é o seu sonho momentâneo? Porque o dele era construir e ele imaginou que o meu era o mesmo. Eu olhei para ele e falei, olha, neste momento, eu acho que eu gostaria de fazer uma viagem para o Nordeste. Nós nunca fizemos isso. Ele levou um choque. Ele me conhecia muito bem, né? Ele me conhecia muito bem. E eu conhecia. Mas ele não imaginou. Né? E daí ele levou um choque e falou, nossa. E ele falou, não, então vamos trabalhar nisso. E realmente nós viajamos para o Nordeste, grávida da minha primeira filha, voltamos e continuamos as questões da construção. Mas só para te dizer, por mais que você conheça a pessoa no seu matrimônio, às vezes você acha que ela está fazendo uma situação ali para você, tendo uma atitude,
para te irritar e que ela não quer mudar. Mas às vezes ela não está percebendo que aquilo te irrita, entende? Porque às vezes o que te irrita ou o que te faz mal e está te ferindo, a outra pessoa nem percebeu. E às vezes o que você está fazendo está magoando o outro, mas você não tem essa noção, essa percepção. Você viu que a pessoa também é incomodada, mas você não sabe por quê. Então, nós precisamos conversar e, entendendo o que está acontecendo, se permitir mudar. Se permitir mudar. Permitir ajustar algumas coisas, né? Mesmo, Cláudia, mas eu não estou errado. Mas não é uma questão de estar errado ou certo. Se é uma coisa que pode ser ajustada no matrimônio, isso é que você equilibra o relacionamento. Dessa forma. Você vai equilibrando, você cede um pouco e o outro cede um pouco. Mas por que ceder? Porque eu fico mais fraco se eu vim no movimento? Não. Eu estou doando para o outro, enquanto o outro doa para mim. O seu desprendimento, o seu amor, a sua abnegação. É assim que dá certo. É o que Cristo nos ensinou. Enquanto a gente fica tentando ganhar, a gente perde. Quando a gente doa e serve, a gente ganha. É assim. Enquanto eu fico tentando, se eu ficar comendo para ganhar peso, eu perco. Eu perco. Agora, se eu me desgastar no exercício, na circulação, né, na musculatura, eu ganho. Olha que coisa interessante. Interessante, bacana isso aí, eu não vi isso. Ô, Cláudia, nós estamos preparados, não digo da nossa mudança, vamos falar da mudança do outro. A gente está preparado para a mudança do outro? Deixa eu dar um exemplo radical. O cara é um estuprador. Não sei quantas vítimas ele fez. Ele está preso. E, de repente, do nada, ou ele teve uma experiência, se foi de fé, mística, não sei. O cara muda completamente. E ele mesmo já não aceita o que ele fez. A sociedade está preparada para uma mudança dessa? Porque uma mudança é... eu bebia de cair na rua. De repente eu mudei de vida e todo mundo admira isso. A gente, eu tô tentando pensar enquanto sociedade, coletivo. Sim. Nós estamos preparados para a mudança de alguém que fez tanto mal para a sociedade? Nós estamos vendo hoje, por exemplo, na política, tanto mal para a sociedade, e de um dia para o outro essa pessoa muda. A gente aceita essa mudança? O que você acha? Como bacharel em direito e como pedagoga. Eu estou preparado para uma mudança dessa? Eu não sei se eu estou, mas o que você acha? Eu acho que, falando em sociedade, não. Por quê? Porque a gente não tem certeza. Nós devemos desejar que essa pessoa tenha mudado realmente. Né? Nós devemos desejar. Mas essa certeza nós não temos, mas também não compete a nós. A pessoa ela tem que ter uma maturidade de entender que quando ela faz, se ela teve essa mudança verdadeira, quando ela cometeu atos dessa gravidade, que o outro também ele vai ter uma certa dificuldade de confiança, porque a confiança ela é conquistada aos poucos, né? É uma relação muito delicada confiar em alguém. E olhando de forma da sociedade, terão aqueles que serão mais duros em acreditar nisso, terão aqueles que serão mais abertos. Mas, num geral, isso demora um tempo para se acreditar, para se confiar. Essa mudança é desejada. Mas, assim, sendo bem cética mesmo, nós temos muita dificuldade, porque temos as nossas dificuldades de mudança. Porque temos as nossas, interiormente, dificuldades de movimento. Então, se eu não consigo me permitir movimentar, ainda é mais difícil acreditar no movimento do outro. Cláudia, puxando aí um gancho do James Apolinário. Sim. James é fundador da comunidade também. E alguém está perguntando, o Sal da Terra vai perguntando se a live vai para gravada? Vai. Lá no meu canal vai. O James perguntando aí e puxando o gancho. Mudança é conversão? Nem sempre. O James perguntou, mudança ou conversão? Eu tô só complicando mais. Mudança é conversão? Não sempre. Pode ser que não. Pode ser que não. Porque
Porque você pode mudar, aí eu vou mudar a forma de trabalhar. Ou vou mudar o meu estereótipo, eu vou me tornar uma fisiculturista, eu vou mudar a minha forma de alimentar, e isso é muito positivo. Mas isso muitas vezes não vai te levar a convergir para Cristo, para uma religião, não vai te levar a convergir, que é se voltar para aquilo. Né? A mudança, para você se converter, você precisa de mudança. Isso é indiscutível. Isso é verdade. Para uma conversão, você precisa realmente convergir, mudar de direção. Agora, a mudança nem sempre é a conversão. A conversão sempre terá mudança. Paulo. Como que você falou aí? Que interessante, mas como é que é? Que a mudança nem sempre levará à conversão. Mas a conversão sempre terá mudança. A conversão sempre levará a uma mudança. A mudança nem sempre é conversão. Nem sempre. Paulo é um caso de conversão claríssimo, né, que nós podemos usar da Bíblia. Paulo, ele era intenso, ele matava os cristãos. Ele acreditava que aquele povo estava fazendo o que era equivocado, o que era errado. Então, ele era intenso e fazia com intensidade a perseguição aos cristãos. Quando ele se converte, ele pega a mesma intensidade do Paulo e bota em outra direção, na direção de proclamar a Jesus Cristo, de levar a convergir a fé cristã, de testemunhar essa fé. Ele não mudou a intensidade dele, Silvinho, mas ele se converteu, ele mudou de direção totalmente. Agora, ele podia somente mudar a postura. Eu persigo cristãos, agora eu vou ficar só editando, eu vou mudar a minha postura de Saulo, vou só ficar editando as leis para essa perseguição ser mais fácil. Entende? Entendi. Então, sempre a conversão terá movimento, terá mudança, mas nem sempre a mudança levará à conversão. Porque, inclusive, você falou, nós podemos mudar para pior. Para pior. Agora, vamos tocar num ponto delicado. Quando é que eu sei que a mudança ela precisa ser feita ou é porque alguém não gosta do que eu sou? Eu acho difícil. Porque, Silvinho, você precisa mudar o seu jeito de ser. Tá, então eu sou aqui em casa, por exemplo, eu sou a parte mais tranquila, a Carol é mais elétrica, né? Apesar de ser um temperamento fleumático, mas a cabeça dela não para, tanto é que você vê o Mãos de Maria, a criação dela. Você precisa mudar um pouco, você precisa ser menos acelerada. Peraí. Eu quero que o outro mude porque eu não gosto do jeito que ele é? Ou porque eu tenho que mudar mesmo? É complicado saber isso, né? Esse discernimento, ele é delicado e nós temos que pensar nos frutos. O que pediram para que eu mude? E essa atitude minha, ela gera fruto ou ela gera destruição? Ou ela não gera nada? Acho que essa análise é interessante. Se eu mudar isso, vou conseguir mais frutos, frutos de paz, frutos no trabalho de uma dedicação maior, na vida vou ser mais saudável, na minha paróquia, na minha comunidade ou comunidade evangélica, eu vou fazer um trabalho melhor, entende? Então, eu paro para analisar porque é delicado mesmo, o discernimento, ele é delicado. Até tem um livro chamado Discernimento dos Espíritos, né, um livro católico, muito interessante, e é muito delicada essa situação mesmo para você digerir e discernir de forma acertada. Mas eu acho que o caminho é olhar pensar sobre os frutos que já estão acontecendo e o que possivelmente aconteceria se eu mudar aquela atitude, ou aquela postura, aquela forma de agir, de falar, de ser, de fazer. Porque tem coisa que é muito própria nossa. Por exemplo, o temperamento, Você nasceu com aquele temperamento. E Deus não errou nele. Então, é com esse temperamento que você vai ser salvo. Tanto é que todos os heróis bíblicos e todos os santos, cada um tem seu temperamento e levou a sua vida com o seu temperamento. Né? O meu temperamento pode atrapalhar, Cláudia. Ou me atrapalhar. Não necessariamente quer dizer que eu preciso me converter no meu temperamento. Porque eu sou muito chato. Não é a minha chatice. A minha salvação não depende da minha chatice. Depende da minha santidade.
Eu posso ser um santo e continuar meio chato. O que eu estou querendo dizer é isso aí. Pelo menos na história toda, você vê que os grandes santos, eles foram modelados. Mas o que era bravo, continuou bravo. O que era mais piedoso, continuou piedoso, né? Ou seja, quando se fala de conversão, aí, de novo falando do James, metanoia, aí, né? Mudança profunda, né? Conversão. Não quer dizer necessariamente que eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Nesse sentido, por exemplo, temperamental, né? Eu preciso, converta-te e volta, ou seja, para de pecar e se santifica. Mas pode ser que eu seja um santo chato, ou um santo meio ranzinza. Ou, por exemplo, na minha época de juventude, tinham pregadores que diziam assim, se você fumar, você vai para o inferno. Né? E eu me lembro, por exemplo, de várias vezes cruzar com o Padre Léo fumando. Depois ele parou, enfim. Ou seja, a condição para ser santo, me parece, eu não posso afirmar, mas não é a questão do fumar ou não, não é a questão do beber ou não, é a questão do ser santo, como você falou, para que haja um movimento de mudança exterior. O negócio é interior, né? Se não começar por lá, não adianta nada, é só para se mostrar. Vai ser só maquiagem para inglês ver. Nós precisamos de verdade interior, porque daí ela derrama, mesmo sem falar. Se você, por exemplo, eu meditava esses dias, até comentei com uma amiga minha, mas meditava esses dias, não adianta eu ler todos os livros de teologia, de filosofia e decorar os conceitos, e isso é bom, nós precisamos lê-los, se eu não aplicar na minha história e na minha vida. Se eu, Cláudia, no meu interior, no meu momento sozinha, eu não olhar para Santo Agostinho, aquilo que fala, e eu não usar aquilo que ele me diz. Não adianta. Por quê? Porque ler livro, qualquer um e todos podem ler. Não é isso que muda a história. Não é isso que muda a vida. Esse temperamento. É mineral, não vai mudar nosso temperamento. Mineral. E nós vamos exatamente, você foi muito acertado, para o céu com ele. Inclusive, por exemplo, eu que sou melancólica, que odeio exercício. Talvez aí seja uma das minhas maiores práticas para ir para o céu. Todo dia que eu saio, Deus sabe que aquela caminhada, aquilo ali espia os meus pecados muito mais, às vezes, do que outras práticas espirituais, porque aquilo ali, para mim, é uma lamúria, é uma entrega da carne. Então, é você entender quem você é, para você mudar aquilo que é ruim, você controlar aquilo que precisa ser controlado e frutificar aquilo que precisa ser frutificado. Aquilo que eu tenho mais facilidade, aquilo que no melancólico ajuda eu a me aproximar de Deus. É eu admitir isso, analisar e usar isso para o bem. É uma né? prática. Mas igual. Não é a caminhada que te santifica, é a prática da sese que você encontrou na caminhada. Exatamente, porque o caminho, eu posso estar no caminho certo, né, Silvinho? Mas se eu parar, eu não chego ao céu. Eu preciso estar caminhando até o dia que o Senhor me chamar. Se eu caminhar até a véspera, e na véspera negar a Cristo, foi-se o boi com a corda. Cláudia, o James perguntou aqui, e perguntaram também no podcast que é alguma coisa semelhante. Interessante, o meio que a gente vive muda o caráter? O meio que a gente vive, não dá para negar que não nos influencia. Isso, e depende da pessoa, influencia mais do que a outros, né? Às vezes a pessoa é um fleumático, vai ser pouco influenciado. Mas às vezes é um sanguíneo, que precisa de aprovação, que não passou, que não conhece ainda seu temperamento, que se deixa escutar. Todos podem ser influenciados, tá? Todos. Porque todos nós queremos esse afeto, essa proximidade com as pessoas. Mas tem aqueles que têm mais tendência, ou até por seus traumas, né? Por suas carências. Então, o meio pode sim. Porém, não dá para você dizer que aquele meio destrói só por destruir. Então, se eu convivo lá, vemos o Padre, se eu convivo lá com os viciados, com os drogados, eu me tornaria um drogado viciado. E as clínicas de reabilitação? E o Padre Léo com as casas de Betânia, né? Qual meio você está indo e por quê? Qual que é o objetivo disso? E outra,
É aquilo que eu falei, se você se identifica fraco, não tenta dar murro em ponto de faca, Silvinho, porque daí o meio vai te roubar, tá? Aquele jovem, na época também dos grupos de jovens, mas eu vou lá naquela balada tal, às vezes a pessoa saiu, tá no vício da bebida, das drogas e teve um processo de conversão. Teve um processo de conversão. Não, mas o que eu senti, eu quero que os meus amigos sintam. Mas meus amigos estão só lá na balada, onde a gente bebe, onde a gente fuma e tal. Eu vou lá no meio porque eu quero pregar Jesus lá para eles. Muito arriscado. Dependendo porque do movimento, vou dizer pelo meu. O meu é... Eu tenho aquela pegada mais forte em colérico, né? Mas com aquela pitada saudosa do melancólico, né? E rígido em determinadas coisas. Eu nunca tive necessidade, dizendo por mim, de fazer parte de grupos. Então, nem nesse negócio de colégio, esses coisas de sindicato de colégio, que todo mundo precisava fazer parte, Grêmio, eu nunca senti uma necessidade de fazer parte do meio para me identificar. Mas isso é muito próprio do colérico, que é aquele negócio de... Enfim. O temperamento, por exemplo, um pouco mais melancólico, não estou dizendo 100%, ele parece, ou não só como melancólico, mas existe um temperamento, definir assim que é melhor, existe um temperamento que tem uma tendência a precisar viver em grupo. Esse temperamento, o meu caráter não é modelado por ninguém. Juro para você. O que o outro pensa ou não, de mim, não tem muito significado. Porém, tem gente que tem uma necessidade de ser aceito. Esse temperamento, esse jeito de ser, de ter que ser aceito, é uma porta mais aberta para o caráter ser modelado do jeito que aquele grupo vive? Meio Mogli, o menino lobo, conviveu tanto com o lobo que ele sempre se achou um lobo, até falarem para ele que ele não é um lobo. Né? Lá que o James falou, né? Essa galera, ela tem uma tendência ao caráter ser modelado de acordo com o grupo com que ela vive? Com certeza, com certeza. Você pode prestar atenção, igual a gente falou. A pessoa tem que se... É que nós partimos do princípio que todo mundo os adultos deveriam ser adultos, né? Mas não é isso que acontece, porque temos as tendências, né? Então, assim, a pessoa tem possibilidade de realmente cair para algo ruim, se você está naquele meio, ou para algo bom. Ou para algo bom, como ali o James comentou de São João esses dias. James estava lendo bem essa passagem, meditando sobre isso. Sobre São João, que era tão tão intenso, que ele é chamado de filho do trovão, né? Inclusive, nessa parte que ele é chamado de filho do trovão, é quando ele quer que Deus destrua uma cidade, blá, blá, blá. E depois ele vira o apóstolo do amor. Que coisa incrível, né? O que Deus, o que a mudança, o que estar aberto à transformação nos permite, né? Aflorar aquilo que é o melhor de nós. Ele não era ruim quando ele era chamado de filho do trovão, mas Deus tinha uma outra proposta para ele. Mas, voltando... Tanto de forma positiva como negativa, com certeza o meio pode nos influenciar. Nós deveríamos ser adultos ao ponto e devemos tentar caminhar para isso, de que o meio não nos defina, mas tem sim aquelas pessoas que têm a tendência mais forte a isso. Então nós não podemos ser tolo. Se você está no meio bom, isso é legal. Você está tranquilo, né? Pessoas de caráter, pessoas que se esforçam. Então, assim... Você não tem tanto receio de ser influenciado. Mas você tem que cuidar para você não se tornar também uma réplica daqueles que estão ali. Você tem que saber quem você é. Porque senão você fica só uma sombra. Uma sombra e você não é. O sol nasce para todos, então há algo específico para a tua história. Agora, de forma negativa, isso é pior ainda. Você vê. E quem tem essa tendência... Se é jovem, os pais têm que estar muito de olho mesmo. Às vezes você vê certas mudanças nos jovens, e é por isso que os pais têm que estar atentos. Às vezes são sim as influências, porque naquela idade da pré-adolescência, da juventude, somos muito suscetíveis à influência, porque estamos tentando encontrar nosso lugar no mundo.
né? Então, as amizades, claro que influenciam. Os exemplos, claro que influenciam. Porque ali não é... Ali é uma descoberta. É uma descoberta, ainda não solidificou quem a pessoa é. Ainda você não sabe se está em crise. Né? O adolescente é uma constante crise. A crise é movimento também. Mas nós devemos ajudá-los nisso, se você que é pai, você que é mãe. E você que já é adulto e se sente nessa situação, se eu vou com a galera, eu bebo. Você não pode mais beber. Se eu vou com a galera, eu fumo. Mas você está tentando fugir do vício do cigarro, da maconha. Se eu saio com aquele grupo de amigos, eu sou casado, eu acabo traindo. Foge disso. O movimento de aceitar que você é fraco vai te levar a uma melhora. Cláudia, ó, eu vou te dar o seguinte exemplo. Bom, ó, o Ney, fundador da comunidade Teotocos, está aqui também. A Thaís, a Eriquinha está rindo aqui, ó. Eu não sei qual eu sou. Ela está falando de temperamento, né? Depois eu vou... Dá para a gente fazer uma sobre temperamento. Daí dá para dar uma clareada para a galera. Vamos sim. Ó, pega o seguinte cenário. Eu tenho 50 anos, meu casamento já não deu certo, traí ou fui traído, meus filhos já não estão nem aí comigo, eu não tenho um emprego bom, eu não presto para nada. No que eu posso mudar? Se alguém perguntasse para vocês. Porque esse, por incrível que pareça, é um cenário dos que eu mais já peguei nesses anos de missão. Completo sem sentido para a vida. Porque a pessoa passou, não é uma culpa dela ou ela não quer mudar. A própria vida machucou demais ela. Para que ela vai mudar se nada deu certo? Te compliquei. Não existe uma resposta, acho que é fácil, né? Não é, porque é muito delicada essa situação. Tem muito contexto aí. O que eu diria para uma pessoa nesse estado? Procure, se você é católico, junto à sua paróquia, se você é evangélico, junto ao seu pastor. Primeiro momento, não tenta ganhar o mundo. Procura lá algo que você possa ajudar neste momento. Talvez é no auxílio fraterno, talvez se você tem uma vivência na catequese, talvez é na acolhida da Santa Missa. Um trabalho, talvez é para arrumar as cadeiras da festa da igreja, ou arrumar as cadeiras ao final do culto. Né? Algo para você fazer neste momento, um servir. Cláudia, mas eu estou estourado, eu precisava ser cuidado. Eu sei, mas vai devagar. Vai por aí primeiro. Porque às vezes você acha que não tem mais motivo para mudar, para transformar, porque tudo deu errado. Mas há algo sim para você. Deus, como você sempre fala, Deus não erra. Aconteceram situações sim drásticas na sua vida, muitas delas que Deus não queria. Né? Existem fatalidades, existem situações que fogem por inúmeras coisas que agora não é o momento de ser falado. Mas comece por aí, sabe, Silvinho? Comece por aí. Não tente olhar daqui a 10 anos. Não tente olhar daqui a 5 anos. Isso é destruidor neste momento para este caso específico. Olhe para hoje, para esta semana. Vamos viver esta semana, tá? Ó, legal, vamos cumprir, vou achar isso, vou cumprir o que eu tenho para hoje. Talvez eu tenha que arrumar a minha casa, porque eu tô tão desanimado que nunca mais arrumei o meu quarto, a minha casa, não fiz a barba, não faço mais a barba, não tomo um banho decente. Começa tomando esse banho decente, faz a barba, corta o cabelo, vai lá na tua paróquia, vai nesse lugar. Oi, perdão? O Padléo tinha muito isso, chegava com aquele estrupiado lá na fazenda dele, lá no carisma dele ali, né? Me lembro porque toquei algumas vezes com o padre, tive o privilégio de tocar né, e presenciar algumas coisas. Chegava alguém estrupiado, as pessoas perguntavam, padre, nós vamos rezar por ele porque agora? E o padre falava, não, nós vamos dar um banho nele, nós vamos dar comida para ele, nós vamos levar no dentista, ver se ele está com dor de cabeça. Depois nós vamos rezar. É uma visão interessante de um cara, de um padre, de um sacerdote, que foi um marco histórico na vida de muita gente e que conseguiu compreender no sofrimento humano como fazer para restaurar aquela pessoa. Você falou aí, vai colocar uma
montar umas mesinhas para quermesse da sua paróquia. Eu conheço um caso de uma pessoa que estava com depressão e ela está conseguindo sair porque ela está trabalhando na festa da quermesse, ela está se sentindo útil. Pela primeira vez, perceberam que eu existo e o arrumar a mesa dela está dando certo. É a coisa que ela falou, Silvinha, é a coisa que mais está dando certo na minha vida, arrumar uma mesa de quermesse. Mas é. Eu acho maravilhoso. Né? Claro. De cima, gente, começa só buraco. É de degrau em degrau. É aos poucos. E pode parecer uma coisa boba, mas isso vai fazer um efeito que depois desse processo, então, vem as outras coisas. E elas vão vir. Mas você tem que permitir começar por ali, para um caso desse grande. Claudinha, a gente está terminando. Eu sei que você tem muita coisa. Eu levo um pouco o papo assim. Se tocar violão ainda, eu vou varar a madrugada. Mas você começou falando o seguinte: mudança é movimento. Sim. Isso é perfeito, porque se não há movimento, você vai no velório e olha para o defunto. O que é aquilo? Não tem movimento. Né? Exatamente. Então, existe, não sei se a palavra é essa, mas talvez ela caiba, uma sinergia. O dom de Deus e o esforço pessoal para que haja um equilíbrio. Para essa galera que está nos ouvindo aqui, tem bastante gente pelo podcast, a mudança exige esforço. Não adianta querer mudar e ficar vendo TV o dia inteiro. Me dá, assim, 3 dicas que você faria para começar a sua mudança. Você está vendo que sua vida não está bem, que seu casamento não está bem, que você não está criando bem com os seus filhos, que está com problema financeiro, está com dívida até pelo pescoço, está não sei o quê. Quais os 3 passos, com essa sua visão hoje de profissional católica, cristã, 3 passos que você daria para a pessoa? Talvez comece por aqui, quem sabe não funciona. Arrumar a mesa já foi uma que você deu que eu achei muito bacana e eu já vi isso. Mas o que você daria de 3 passos para começar uma mudança? Eu pegaria um pedaço de papel e anotaria, primeira coisa, eu anotaria o que eu faço todo dia. Eu sei que vai parecer meio loucura, gente, mas é coisa que funciona. O que eu faço todo dia? Porque e daí eu leio aqui. Porque às vezes a gente faz no automático e não para pensar. Porque se eu quero uma mudança, ou eu vou ter que incluir coisas naquilo que eu faço naturalmente, ou eu vou ter que retirar coisas. Eu tenho que primeiro saber o que eu faço. Depois, eu me decido e eu coloco ali o que eu vou fazer e eu busco ser fiel àquele movimento. Então, eu vou arrumar, minha casa está desordenada. Eu vou arrumar a minha casa nessa quaresma. Cada dia eu arrumo um cômodo. Ou a cada 2 dias eu termino um cômodo. Porque a desordem, Silvinho, exterior, gente, não é que às vezes as coisas não ficam bagunçadas. Aqui em casa às vezes ficam, porque a gente tem muita atividade e tal. Mas a permanência na desordem não é de Deus. Por quê? Porque Deus criou tudo ordenado. Ele criou tudo ordenado, inclusive, ele quis que fosse ordenado aqui. O pecado original nos confundiu. Então, a gente busca essa ordem exterior para, então, no terceiro passo, buscar uma ordem interior. Buscar, olha, o que eu preciso mexer dentro? Sabe por quê? Porque anotar para se conhecer, depois ordenar as coisas e, inclusive, nessa ordenação, tirar aquilo que é excesso, aquilo que é sujeira. Porque Santo Agostinho fala que, num primeiro momento, você tem a questão purgativa na sua vida, quando você vai para um movimento de conversão, né, como o abençoado falava. Você purga, você tira aquilo que é ruim. Né? Porque a luz de Cristo vem, então, eu olho no meu lar, eu olho na minha casa, isso está sujo, isso está ruim, eu tenho que limpar a geladeira assim, fazer assado, lavar o banheiro, vou voltar a ordenar as coisas naturais. Depois, eu venho para a parte iluminativa que Santo Agostinho fala num segundo momento, que daí ilumina o caráter, o espírito. Porque eu já ordenei, eu já limpei. Agora que está ordenado, agora que eu coloquei ali o que eu faço diariamente, eu vou conseguir iluminar o que eu devo mudar. E daí eu vou me movimentar ali. A minha alimentação.
Ah, eu preciso incluir salada. Ah, eu preciso comer fígado. Fígado é o meu espinho na carne, gente. A única coisa que eu não gosto é fígado. Então, eu estou comprando fígado para comer, porque eu não posso agir como criança, se eu quero mudar. E se eu quero ser um exemplo para as minhas crianças. Minhas crianças comem salada, uma salada todo dia. Elas gostam? Não, elas já sabem até a frase delas. Elas falam assim, a gente não gosta, mas a gente precisa, né, mamãe? Eu falei, é isso aí. É isso aí. Eu acho que é isso, esse caminho inicial, Silvinho. Eu acho que daí, durante esse decorrer, mais pra frente, a gente pode seguir, mas eu acho que os primeiros passos são esses. Ó, chegou aqui o Reginaldo, oh, meu Deus do céu, fugiu agora, Cuiabá, chegou aqui também, e chegou a Tati Lopes. A Tati é top também, que nem você, Cláudio. A Tati mandou nos Estados Unidos hoje. Eu fiz uma live com ela na semana passada sobre Nossa Senhora das Lágrimas, menina que reza. Eu admiro muito porque ela é muito perseverante, está aqui com a gente também. Na podcast tem bastante gente que foi ligado, gostaram muito de você, que bacana isso. Falou, eu entendi porque ela foi muito clara. De fato foi. Tem Campo Grande, que eu falei que o Cuiabá, é que eu confundo o Reginaldo com o padre Paulo Ricardo. Eles são do mesmo nível de unção, meu Deus do céu. Nossa, então, que legal. Confundi eles aqui, ó. A Natália também falou aqui sobre o diagnóstico. Legal, tio, deixa eu só puxar aqui para ver, ó. Diagnóstico e planejamento, excelente. Bacana. Carlinhos, minha querida Carlinha Mompian está aqui também, ó, carregar a nossa cruz a cada momento. Instagram, aqui, ó. A cada momento e viver intensamente para viver feliz. E com isso merecemos o paraíso aberto pela cruz. A Rose está falando parabéns pelo conteúdo, né? Ó, tem aqui bastante gente passou por aqui, muita gente falando, Silvinho, parabéns, foi uma convidada excelente. Não é só convidada, não. Nós vamos ter, se Deus quiser, aí uma boa trajetória juntos aí, viu? Belo conteúdo mesmo, viu? Enfim. Ô, Cláudia, você tem problema na vida ou não? É tudo muito tranquilo para você? Aqui na região do Paraná não tem problema, não acontece. Aqui a gente é elevado do chão. Capaz, né? Primeiro sintoma que eu tenho problema é que eu sou cristã católica. Então, aí você já sabe. E assim, que bênção, né? Porque só tacam pedra em árvore que dá fruto. Quem aqui nunca tacou pedra para derrubar manga, derrubar goiaba, ou subiu no pé e esfolou a árvore toda? É melhor que seja assim. Se tá tudo muito calmo, meu querido, minha querida, dá uma analisada aí que eu acho que o negócio tá cozinhando em água morna. Igual aquela fala que você vai matando a perereca em água morna, que você vai cozinhando ela ali, ela não percebe que a água tá quente, então ela vai se relaxando e tá tudo bem, e assim a vida esvai pelos dedos e a gente não vive de verdade. Então, sim, nós temos problemas. Como, Silvinho? Dinheiro também não te falta. Imagina. Problema. Não nos falta, imagina. Familiar também você não tem. Não acontece. É normal, essa então. É a diferença. É normal. A vida é isso. A vida é combate, que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar, dizia Gonçalves Dias. Isso é verdade. O problema, você só não tem... Acho que o Padre Léo falava isso. Você está em cima daquela caminha deitado com flores por cima, que é no velório, né? Se não, meu querido, minha querida, é uma roda. Dias melhores, dias piores. Só que como você encara eles é a diferença. Como você encara a vida, entendeu? Aquilo ali não te destrói, aquilo ali vem para te fortalecer, te aumentar a tua fé. É uma oportunidade, Silvinho. Uma oportunidade. A crise é uma outra palavra para movimento. Se você está passando por uma crise, talvez é Deus querendo te movimentar, porque de outro jeito você não ia. Um exemplo, ali, nós falávamos antes de Paulo. Ele era Saulo, a igreja estava só ali naquela região de Jerusalém, Estevão é morto. O que a igreja faz? Ela expande, ela se abre. A crise da morte de Estevão podia ficar ali no choro e ranger de dentes e acabar o cristianismo, mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Os cristãos se expandiram ainda mais. Veja só, uma crise.
Então, às vezes, Deus está querendo fazer a gente se movimentar. Ah, eu perdi meu emprego. Eu tenho outras situações, mas agora não dá tempo, que parecem, no primeiro momento, um drama. Mas se você olha para cima, do drama, Deus constrói. Você pode decidir. Escolhe, pois, a vida, né, Silvinha? A gente pode escolher ficar preso àquilo ali, ou a gente pode escolher aquilo, fomentar algo bom. E quando resolve ficar preso, que você não percebe que sua mente fica presa, é um looping ordinário, não é ruim, sua vida para. E não é maldade sua, não é porque você quer que a sua vida para, você não está percebendo que você está preso em Às um ponto da... vezes você não tem força. Não tem. Não E você tem, tem, porque... e você tem que pedir socorro. É aquilo que nós falávamos muitas vezes. A mudança, às vezes, precisa de socorro. Socorro psicológico, socorro médico, né? Às vezes psiquiátrico, medicação. Às vezes você está achando que você está deprimido porque você é um fracassado, e às vezes você está com uma vitamina, um hormônio baixo. Então, assim, sabe? Às vezes tem que se abrir às possibilidades. Nem tudo é ataque do demônio. Às vezes é uma questão de saúde. Uma questão fisiológica, biológica. Nós temos que ter... E porque Deus criou tudo perfeito. Então, pode ser que seja só uma vitamina que esteja faltando. Nós temos que nos permitir. A gente, às vezes, é muito... Não, só pode ser aqui, porque eu aprendi só aqui. Permita-se ampliar a tua visão. Foi Deus que criou. O Teve saber... um médico, exatamente isso para mim. Ele falou, ó, boa parte dos casos de depressão, olha como ele foi ousado. Boa parte dos casos de depressão, Silvio, é falta de vitamina B, vitamina C, mas da boa vitamina, não dessas vitamininhas que você compra. E ele disse, ó, você está com magnésio baixo, você está com sua vitamina B baixa, você está... Então parece que você está mal, você está down. E não é. Aí você começa a tomar vitamina e você percebe que era orgânico. Né? E é fato mesmo, né? Porque acontece isso. Olha, Cláudia, pela galera falando aqui também, você está de parabéns, porque foi muito bacana, o pessoal gostou. Temos que fazer uma coisa de temperamento, que eu vi que você gosta bastante desse tema, né? Também é legal, gosto. É um tema muito legal, né? Interessante. Eu sou casada com um colérico e eu sou melancólica, então já viu, né? Até acertar as abóboras certinho pra gente se ajustar. Não, mas ó, acredite que você ainda está no paraíso, porque um colérico casar com uma fleumática são pontos extremos assim, completamente fleumática mineira. Ou seja, é devagar. Não anda, minha filha. Fica pensando, tenta parecer. Então você já pode se considerar em um alto nível, né? Mas é isso que está nos modelando e me fazendo mudar, conviver com uma fleumática, né? Aí se você falar não, e muita gente ao meu redor, de repente, resolveu ser fleumático, né? Então, até isso é para mudança, é para a sua conversão. Deus não erra. Ele põe a pessoa que você acha que não é a pessoa certa para o que você precisa. Não é? Sim, exatamente. Quem acha que está com crise no casamento aí, não. Ou melhor, crise, né? A crise vem, a palavra crise, etimologicamente, vem da palavra acrisolar, né? A gravidez é uma crise. A mulher entra em crise, por quê? Porque aquele ser que está dentro dela quer espaço. O primeiro órgão que mexe quando você fica grávida é o coração, ele vira. Por isso daquela crise, né? Olha lá, crise de ar. O ovo que está nascendo, ele quer espaço, ele não está nem aí para o velho. E depois que ele nasce, aí sim você vê que tudo aquilo que você viveu, que foi uma crise, na verdade foi para que nascesse a coisa nova. O mundo está em trabalho de parto, né? A humanidade está em trabalho de parto. Nós estamos numa crise mundial porque o novo está nascendo mesmo. E já já a gente vai dar luz. E esse novo vem e vai restaurar e valeu a pena ser fiel até o fim. Ô, Cláudia, faz uma coisa. Eu até queria ficar mais tempo com você, Cláudia, juro, mas você tem duas meninas, você é mãe, eu sei
Faz uma consideração final aí do jeito que você quiser, para essa galera que está aqui e do podcast. Ó, eu não, nem vou ler, vou ficar umas 2 horas lendo, mas muita gente parabenizando você, tá? Legal demais. Eu quero falar para... Agora me fugiu o nome, a moça que você fez a live sobre a coroa, Thaís? Tati Lopes. Tati, também faço a coroa todo dia, tá? Na verdade, toda noite. Toda noite eu faço a coroa. Gente, vale a pena mudar. Porque nós não devemos parar. Nós estamos num tempo propício. Às vezes a tua mudança, ela não vai ser grandiosa. Ela não precisa ser grandiosa, ela precisa ser a tua mudança. Então bota no papel, veja como está, onde você está. Como pessoa, como esposa, como mãe, como filha, como amigo, como sacerdote. Onde nós estamos? O que daquilo está só nos trazendo peso, só nos atrasando na viagem, nessa trajetória? O que daquilo deve ser e merece ser cortado? Vamos trabalhar para isso. Ordenar a nossa casa, ordenar a nossa vida, ordenar o nosso trabalho, ordenar a nossa missão. O que eu tenho para cumprir nessa semana? Não vai longe, não. Olha para a tua semana. O que você tem para cumprir que você está enrolando? O que eu, Cláudio, tenho que eu talvez esteja enrolando? Vamos mudar esse panorama. Vamos fazer aquilo que devemos fazer. Vamos ser aquilo que devemos ter. Talvez vai precisar de um esforcinho, uma abnegação, mas isso é uma musculatura física, espiritual, emocional, mental que nós estamos ganhando. Tenha certeza. Você não perde em mudar. Nós não perdemos em mudar se vinho para melhor. E fuja daquilo que te leva para trás. Fuja daquilo que te leva para mentira, para o desgaste espiritual, né, para o enrijecimento, para o travar, como o Silvinho falava, ficar sentado demais, nos trava. O que está te travando? Vamos nos conhecer, porque mudar vale a pena. Vale a pena. Valeu, Claudinha. Tem uma... Vou terminar falando aqui de uma competição que teve, e reza a lenda, que vários poetas, não sei se você conhece essa, vários poetas foram em um estádio para um concurso de poemas, não é? E tinha poeta de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, de sarado, bombado, mais baixinho, gordinho, magrelo, enfim. E a regra era escolher um livro e pegar um poema desse livro e interpretar, não é? Bom, acabou que foram todos os grandes poetas da região, e chegou um poetinha que viu ali que estava tendo um concurso, e ele então se inscreveu. Ele foi o último. E você sabe que, assim, vamos ser sinceros, depois do primeiro, tudo é último. Não tem segundo lugar, terceiro lugar. A gente sabe o nome do primeiro cara que chegou na Lua, o segundo nós não sabemos. Não sabe se era homem, se era mulher, se era cachorro, não sabe. Então, depois do primeiro, tudo é último. E o cara ficou por último mesmo. Por azar dele, um dos maiores poetas da região, se não o maior, ficou antes dele. E mais azar ainda, escolheu o mesmo livro que ele. E, já a boca, o mesmo poema. E o poetão, todo bombado, sarado, não sei o que, pegou lá o livro dele e ele começou assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí ele virava assim, porque ele era cênico: em verdes prados andarei, nada temerei, porque ele é meu Senhor, papapá. Quando ele terminou de falar isso, aquele estádio era um teatro de arena, né? Veio ao delírio, ele foi aplaudido em pé, ovacionado, mais um, porque parou, porque aquele negócio todo, porque ele mostrou todo o poder que ele tinha. O poetinha, que já viu que estava numa situação danosa mesmo, ele falou: bom, agora eu não posso voltar. E ele pegou o livro, abriu, o mesmo livro, o mesmo poema, e disse assim: o Senhor é meu pastor, porque no dia que as pessoas mais importantes da minha vida morreram, foi ele que estava comigo. No dia que faltou dinheiro para minha família, foi a ele que eu busquei o refúgio. Quando eu tive crise de não ser um bom pai, uma boa mãe, foi ele que me consolou, junto com Nossa Senhora. Quando o poetinha terminou, Cláudia,
o estádio não aplaudiu, não levantou. O estádio não gritou, não assobiou, mas o estádio chorou. Né? Pela primeira vez na vida daquela região, um poeta tinha mudado a reação das pessoas. Né? E todo mundo começou a chorar. Quando chegou na coxia, lá atrás, o poetão, na sua altivez, foi lá perguntar para o poetinha, porque ele nunca tinha visto essa reação. Era sempre uma reação diferente, eles estavam acostumados com a mesma reação. E ele foi perguntar, ô poetinha, nós pegamos o mesmo livro, do mesmo autor, as mesmas palavras, só que você fez a plateia chorar. Você mudou o nosso cenário. E o poetinha, muito simples, né? Ele prestando com atenção. Aí o poetão falou, qual é o seu segredo? O poetinha falou, é que você conhece o poema do poeta. Eu conheço o poeta do poema. Quando a gente conhece Jesus, a mudança é possível. Qualquer uma. Por mais louca que ela seja. Os meus vizinhos, se você perguntar, eu era o terror que jogava ovo na casa de todos eles, brigava com todos eles. Hoje, eles vêm aqui em casa, já tudo velho, eu velho, falo, Silvinho, como a gente viu a sua mudança. Eu não vi essa mudança, sinceramente. Quando eu conheço o poeta do poema, toda mudança é acessível. É possível, né, Claudinho, mudar, né? A gente não é grande coisa, é só um poetinha, mas é um poetinha que conhece o poetão. Exatamente. É o encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. É isso que muda tudo. Bento XVI nos diz no documento de Aparecida, né? É o encontro não com uma filosofia, não com um texto, com a pessoa de Jesus Cristo. Isso muda tudo. Jesus Cristo mudou o meu viver. É uma música muito antiga, não sei se você conhece. Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser. Eu ouvi isso com 13 anos de idade, mudou minha vida. Mudou, e toda vez que eu olho para a cruz, isso é meu. Cada um muda de um jeito, eu olho para a cruz, eu falo, eu estou mudando. Senhor, está faltando muito, mas eu já comecei. Falta demais, Senhor, mas eu já comecei. No dia, eu estava no velório da minha mãe, quando eu fui do lado e disse assim, Senhor, eu errei demais, não errei? Jesus falou, errou. Senhor, mas eu errei muito nessa vida. Ele errou muito, filho. E eu insistindo com ele, falei, Senhor, mas eu errei assim absurdamente. Não errei, Senhor? Falou, você errou absurdamente, mas eu não. E se eu escolhi, eu escolhi. Então, para quem está ouvindo aí, você errou, mas Deus jamais. Claudinha, isso é top. Muito obrigado por você ter cedido esse... Beijo a todos. Tá, eu que agradeço. Agradece aí ao Bom Marcelo por ter cedido você também, né? Porque eu sei que é correria. Tá? Foi um prazer. Obrigada a todos pela paciência, pelo acolhimento. Foi um prazer, Silvinho. É uma graça. Uma graça estar aqui. Ficou tão bonitinho aí o fundo seu. Ficou agradável demais. Valeu. Obrigado, viu, Claudinho? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fica firme, aguenta o tranco, Deus não erra, Ele cuida de nós. A Claudinha vai voltar, não se preocupe, eu vou encher a paciência dela. Tchau, gente, Deus abençoe.